Por volta de 550 d.C., algo catastrófico aconteceu em Teotihuacan. Em menos de uma geração, a maior cidade do mundo estava em chamas e depois abandonada. Não foi invasão externa, não foi epidemia documentada, não foi desastre natural. O que aconteceu foi mais perturbador que qualquer dessas hipóteses. Os edifícios queimados eram especificamente os da elite, templos, palácios. As casas comuns ficaram intactas. Alguém queimou os símbolos do poder deliberadamente. Dentro dos templos queimados, pontas de lança e objetos de valor abandonados. Uma combinação que não faz sentido em uma invasão externa normal. Invasores não deixam objetos de valor, não queimam só os prédios da elite, poupando as casas do povo. O padrão aponta para a direção perturbadora. A teoria mais aceita, revolução interna. A população de 125 mil pessoas se levantou contra a elite e destruiu os símbolos do poder que governava a cidade. Parte 3 da minissérie Teotihuacan. O episódio que responde à pergunta central: como a maior cidade do mundo deixou de existir e o que isso diz sobre nós. Prepare-se para a história mais perturbadora da série. Não porque é violenta, mas porque é familiar. Já aconteceu antes e pode acontecer de novo. A destruição foi datada por análise de carbono em carvão dos incêndios, entre 550 e 650 d.C., dependendo da área do sítio analisada. O colapso durou décadas. Diferentes partes da cidade foram destruídas em momentos distintos, um processo lento de desintegração, não uma catástrofe única e simultânea. A Avenida dos Mortos foi o epicentro. Os templos ao longo dela mostram os danos mais severos. Estatuetas quebradas, pinturas murais raspadas das paredes. Raspar pinturas murais é apagamento simbólico. Quem o fez queria destruir não apenas o edifício, queria destruir a memória do que ele representava. Antes de queimar, os edifícios foram sistematicamente esvaziados. Tudo que podia ser carregado foi retirado. Depois veio o fogo nos edifícios vazios. Não foi pânico, foi planejamento. Alguém organizou a retirada dos objetos preciosos e depois tocou fogo nos edifícios vazios. Destruição metódica. As pontas de lança indicam um confronto físico, mas os objetos de valor abandonados indicam que os atacantes não vieram por riqueza. O dado é contraditório e perturbador. René Millon, que mapeou o Teotihuacan nos anos 1970, foi o primeiro a propor a hipótese de revolução. O padrão era seletivo demais para ser invasão externa. Linda Manzanilla, da UNAM, expandiu a teoria. A cidade havia se fragmentado em grupos de poder rivais antes do colapso. Cada bairro, uma facção. Esses grupos entraram em conflito quando os recursos escassearam. A guerra interna destruiu o que o tempo não havia tocado em séculos de prosperidade. Se essa história está te prendendo, se inscreva no canal História Enterrada e ative o sininho. Toda semana, uma nova camada é removida. Mas por que os recursos escassearam? A resposta está no céu e em eventos que aconteceram a milhares de quilômetros de Teotihuacan. Em 535 e 536, erupções massivas no El Salvador e na Indonésia lançaram cinzas na atmosfera global. O resultado foi um inverno vulcânico que alterou o clima mundial. Registros chineses, europeus e árabes descrevem 536 como o ano mais escuro da história. O sol encoberto, temperaturas caindo, colheitas falhando globalmente. Para Teotihuacan, a 2.300 metros de altitude com clima sensível, o impacto foi devastador. Anéis de crescimento de árvores antigas confirmam secas severas na região. Sem colheita, sem alimento. Sem alimento, impossível sustentar 125 mil pessoas. Uma metrópole próspera, de repente incapaz de alimentar seus próprios habitantes. Quem controlava o alimento? A elite.
Os armazéns ficavam nos templos e palácios, exatamente os edifícios que seriam queimados décadas depois. Conexão direta. Quando a elite não conseguiu mais distribuir alimento de forma justa, a legitimidade do governo desmoronou, e com ela, toda a coesão social da metrópole. Esqueletos do período final mostram sinais de desnutrição. A população sofria. Quando 125 mil pessoas sofrem simultaneamente, o resultado raramente é passividade. O modelo de Manzanilha é elegante. Colapso ambiental gerou escassez. Escassez gerou conflito entre grupos de poder. Conflito gerou a destruição. Cascata inevitável. Colapso em cascata. Cada sistema que falha sobrecarrega os outros, até que tudo colapsa em velocidade que nenhuma instituição consegue conter. Um padrão universal. O mesmo padrão aparece nos maias, na Ilha de Páscoa, em civilizações ao redor do mundo. Teotihuacan é um dos casos mais bem documentados desse padrão. O que torna Teotihuacan único não é o colapso, é o silêncio depois. Outras civilizações registraram o próprio fim. Teotihuacan não deixou nada sequer para o fim. Os últimos habitantes saíram levando o conhecimento, os objetos que sobraram e o silêncio. Nenhuma inscrição, nenhuma mensagem para quem viesse depois. Esse silêncio é a evidência mais perturbadora. Uma civilização que nunca se identificou também não se despediu. Simplesmente foi embora sem uma palavra. Para onde foram 125 mil pessoas? Uma metrópole não desaparece, se dispersa. A dispersão teotihuacana deixou rastros arqueológicos em toda a Mesoamérica. Análise de isótopos de estrôncio em esqueletos pós-550 revelou indivíduos criados em Teotihuacan em sítios distantes. Os migrantes foram muito longe. Rastros em Cholula, no Golfo do México, em regiões maias do sul. Uma diáspora continental de civilização dissolvida espalhando seus sobreviventes pelo continente. Esses migrantes levaram a arquitetura, a astronomia e as técnicas de Teotihuacan e espalharam essa herança pelas civilizações que os acolheram no continente. Alguns propõem que a influência teotihuacana nas civilizações posteriores é muito maior do que se imagina. A cidade morreu, o conhecimento sobreviveu por séculos. Os astecas chegaram séculos depois e criaram mitos sobre as ruínas. Para eles, Teotihuacan era onde os deuses criaram o sol e a lua que iluminam o mundo. Na mitologia asteca, os deuses se sacrificaram em Teotihuacan para criar o sol e a lua. A cidade em ruínas era o local de origem de toda a existência. Essa mitologia pode ser o eco distante de memória real. Os astecas chegaram séculos depois, mas podem ter preservado histórias de quem habitou aquele lugar. O culto de Quetzalcóatl provavelmente nasceu em Teotihuacan. Os astecas o herdaram. A divindade mais importante da Mesoamérica pode ser o maior legado da cidade sem nome. Perturbador. A civilização que apagou o próprio nome foi lembrada por outras em forma de mito. O anonimato não impediu o legado, apenas mudou sua forma. O legado viveu na arquitetura, na astronomia, nas divindades e no calendário, em práticas que os próprios herdeiros não sabiam de onde vinham. Se esse vídeo está perturbando sua visão de história, deixa o like, compartilha e se inscreva. Uma questão filosófica. O que é mais duradouro? O nome ou a influência? Teotihuacan perdeu o nome. A influência está em tudo que veio depois. Teotihuacan ficou habitada em escala reduzida por séculos. Não foi abandonada de uma vez. Grupos menores continuaram nas margens da antiga metrópole, provavelmente descendentes dos construtores originais, vivendo entre ruínas de algo que seus antepassados construíram e que eles já não conseguiam mais compreender. Quando os astecas chegaram e perguntaram sobre a cidade, as respostas eram mais lenda que história. O fio da memória havia sido cortado em poucas gerações. O corte da memória é perturbador. Em poucas gerações, o conhecimento de quem havia construído e como foi completamente perdido. Isso acontece mais rápido que pensamos.
3 gerações sem transmissão ativa apagam completamente uma tradição cultural. O conhecimento é assim frágil. Teotihuacan nos ensina que civilizações não são permanentes por natureza. São permanentes enquanto as condições que as sustentam se mantêm. Quando mudam, a fragilidade aparece. As condições que sustentavam Teotihuacan são as mesmas de qualquer civilização complexa: clima estável, recursos suficientes e sistema político que distribui de forma aceitável. Quando o clima mudou, os recursos faltaram. Quando faltaram, o sistema perdeu legitimidade. Quando perdeu legitimidade, a coesão social desapareceu em décadas. O que sobrou foi a pedra, as pirâmides que nenhum incêndio destruiu, a Avenida dos Mortos que nenhuma revolução apagou, a arquitetura que sobreviveu ao povo. Sobrou também o subsolo, o túnel com 100.000 objetos e mercúrio, fechado antes que a revolução chegasse, arquivo selado do que havia sido antes do colapso. 2 legados, a arquitetura destruída acima e o arquivo preservado abaixo, contam histórias diferentes do mesmo colapso. Destruição e preservação simultâneas. O que foi salvo não eram símbolos do poder, eram instrumentos do cosmos, as esferas, o mercúrio, os objetos que conectavam a cidade ao universo sagrado. Talvez isso diga o que mais valorizavam, não o poder político, que destruíram, mas a conexão com o cosmos, que selaram e preservaram para o futuro. Essa distinção é filosófica. Uma civilização que preservou a cosmologia enquanto destruía a política pode ter entendido algo que poucas civilizações compreendem. A política passa, o cosmos permanece. Os deuses honrados no túnel ainda são honrados em formas diferentes por populações que não sabem de onde vêm essas tradições. No episódio final, vamos às pirâmides, ao alinhamento com as Pleiades, à caverna que precedeu a cidade e ao que isso revela sobre por que Teotihuacan existe aqui. Por que este lugar? Por que essa orientação? Por que essa escala? O episódio 4 responde, e algumas das respostas são ainda mais perturbadoras que tudo que vimos. Se você chegou até aqui, acompanhou a cidade, o túnel e a destruição. Resta uma camada, a mais profunda, a mais antiga e a mais perturbadora de todas. Teotihuacan está de pé. As pirâmides resistiram ao fogo, ao tempo e ao esquecimento. O povo passou, mas as pirâmides apontam para as mesmas estrelas de sempre. É sobre isso que falaremos no próximo episódio, sobre o que as estrelas têm a ver com tudo e por que a resposta é mais simples e mais profunda que qualquer teoria.